prospecção, é muito grande. Você conquistar novos clientes requer um esforço de dedicação e de investimento muito grande. Mas é óbvio, a gente precisa sempre alimentar o nosso funil de vendas com novas oportunidades. Então, é sempre importante a gente colocar novos clientes dentro do nosso funil. Porém, muita gente negligencia o ouro que está dentro da própria empresa, que é o cliente que já está na carteira, é o cliente que já está ativo. Então, a gente pode fazer um aumento de vendas de várias formas. A gente pode investir em novos canais de venda, investir em tráfego, investir em prospecção ativa, investir em ferramentas de construção de lista de leads. Tudo isso a gente já falou nas aulas anteriores. Ou a gente pode trabalhar melhor os canais que nós já temos, como os nossos clientes. Upsell é quando o meu cliente vem em busca de um determinado produto e eu, por meio da minha consultoria de atendimento, faço com que ele leve um produto superior, ou seja, eu aumento o ticket médio daquele produto. A gente tem aqui o pessoal da RSAL, por exemplo, e a gente sabe que óculos é uma coisa que tem uma variação de preço muito grande. Então, eu tenho óculos com armação desde de graça até óculos com armação de R$2.000, R$3.000, R$4.000. O que faz uma pessoa comprar um óculos que ele poderia ter de graça, em algumas óticas, o que faz ele comprar um óculos de R$4.000? Isso é upsell. A armação atende a necessidade do mesmo jeito. Ela vai cumprir com a função ali, que a função é segurar a lente. Mas por que alguém compraria uma armação muito mais cara do que uma de R$100, R$200, por exemplo? Isso é upsell. As pessoas compram pelos seus motivos e não pelos nossos. O meu trabalho enquanto consultor é entender o que são esses motivos. Vou dar mais um exemplo. Eu estava fazendo um treinamento para as lojistas do Pátio Belém há algum tempo. E alguém perguntou, Leire, o que é upsell? E essa pessoa vendia roupa íntima. Ela tinha uma loja de roupas íntimas no shopping. E eu perguntei o que ela vendia. Ela me falou, eu vendo roupa íntima, tá? Masculino e feminino. Falei, legal. Qual é a cueca mais barata que tu tem? Ela falou, custa R$30, é uma Duomo. Ok. E qual é a cueca mais cara que tu tem? Ela falou, tem da Calvin Klein e custa R$299. Beleza. A função da cueca é a mesma. É segurar o que tem ali. Então, por que alguém compraria uma de R$299, sendo que ela pode levar uma de 30? Isso é upsell. Cross-sell é quando eu cruzo essas vendas. Por exemplo, se eu for comprar um sapato, o que mais que eu posso levar além do sapato? Eu posso levar meia, se for um sapato social. Eu posso levar um cinto, que para o homem o cinto tem que combinar com um sapato. Eu posso levar uma calçadeira. Eu posso levar uma espuma mágica para limpar meu sapato. Enfim, isso é cross-sell. A grande questão é que o vendedor brasileiro não tem o costume de fazer isso, nem de trabalhar o aumento do ticket médio por meio daquela venda, e nem de oferecer produtos complementares. E aqui eu anotei algumas estatísticas para vocês sobre como é que isso impacta nas nossas vendas. E aqui tem uma pesquisa da Brainbutter University, que diz o seguinte, só achar aqui. Bacana. 91% dos consumidores estão interessados em comprar novamente de marcas que oferecem personalização de cross-sell, ou seja, de complementação de produto. Outra estatística. Empresas que integram estratégias de cross-sell veem um aumento de 36% na satisfação do cliente. Mais uma estatística, essa aqui da TagLab. 54% dos clientes fazem compras adicionais quando recebem boas recomendações de cross-sell. Ou seja, quando o vendedor ele oferece produtos complementares, 54% das vezes ele vende. Que é aquilo. Eu só preciso oferecer. Vende mais quem oferece mais. A grande questão é que nós, enquanto vendedores, estamos muito mais acostumados a sofrer uma venda do que fazer uma venda de fato. Como assim? O que é sofrer uma venda? Sofrer uma venda é quando o meu cliente já chega disposto a comprar. E quando ele já chega disposto a comprar, ele já sabe o que ele quer, ou ele acha que ele sabe o que ele quer, e eu só faço aquilo que ele pede. O que foge totalmente de um processo de venda consultiva. Trabalhar essas estratégias de aumento de margem, de venda cruzada, é para quem é vendedor consultivo. Para quem é vendedor transacional, ou seja, aquele vendedor que só faz aquilo que o cliente pede, não vai funcionar.
Porque para eu oferecer produtos complementares, ou entender que o meu cliente ele exige muito mais uma questão não só de estética, mas de status, de relevância social, eu preciso trabalhar com perguntas. E quando o meu cliente chega me dizendo exatamente o que ele quer, e eu só vendo o que ele quer, eu não fiz uma venda. Eu sofri uma venda. Eu nem precisava estar ali enquanto vendedor, porque ele já sabia o que ele queria. Agora, a venda consultiva não é fazer aquilo que o meu cliente está pedindo, é fazer aquilo que ele precisa. O que, na maioria das vezes, o que ele acha que ele precisa, não é o que ele precisa de fato. Mas, para isso, eu preciso construir uma autoridade. O meu cliente precisa me ver como autoridade. É comum quando você conversa com o médico numa consulta. Se você sai da consulta, o médico te dá uma receita e diz que você precisa comprar um remédio X, Y e Z, você sai de lá e vai fazer exatamente aquilo, porque o médico é um especialista. Você não discute com autoridade. Você pensa assim, pô, o cara estudou para isso, ele trabalha todos os dias. E o vendedor é a mesma coisa. Em qualquer atividade que você exerce na sua vida, você deve ser uma autoridade. É por isso que eu conheço advogado, pessoal da área jurídica. Eu conheço advogados incríveis, conhecimento acadêmico sensacional. Só que o escritório vive vazio, não tem cliente, porque não adianta você ser bom. Você tem que parecer ser bom. Você tem que construir uma figura de autoridade. Então, você, enquanto vendedor, quando é uma autoridade para o teu cliente não discute. Ele faz aquilo que precisa ser feito. E quando eu faço o trabalho de cross-sell, de upsell, eu estou me colocando também como autoridade. Galera, agora novamente preciso da ajuda de vocês. Eu não estou vendo a maioria aqui, a maioria está com a câmera desligada, não precisa ligar. Só para saber se vocês estão comigo. Tá tudo certo até aqui? Estou indo muito rápido, só coloca o joinha para saber se está tudo ok. Beleza. Se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar a dúvida escrito aqui no chat. Eu vou ler e vou responder essa dúvida também. A gente vai ter um tempinho aí para fazer um pouquinho de mentoria, fazer baseado nas necessidades de vocês. Então, quando eu trabalho as estratégias de aumento de ticket, como eu falei no começo, a gente diminui o esforço. Então, mais uma estatística aqui para vocês, que eu gosto de trabalhar com números, porque uma coisa é o Laíre falar, outra coisa é o que os dados mostram. Olha só. Segundo a Wi-Fi Talents, o cross-selling é 6 vezes mais eficaz do que o upselling. Ou seja, os clientes têm 6 vezes mais chance de converter uma venda cruzada do que uma venda superior. E aí eu quero dar uma dica para vocês. Se vocês vendem produto, é muito importante que a gente trabalhe sempre oferecendo poucas opções para o cliente. É cientificamente comprovado também que quando o meu cliente tem muitas opções, ele acaba não escolhendo nenhuma. Ele precisa ter pelo menos 3 opções. Por exemplo, para quem não sabe, eu tenho uma escola de idiomas, a gente tem mais de 20 opções de curso na escola de idiomas. Então, quando chega alguém que tem alguma dúvida, a gente acontece muito, a maioria das pessoas não sabem exatamente o que elas querem. Elas querem fazer um curso de idiomas, mas não sabem como, qual é, enfim. Então, a grande maioria das pessoas não tem um direcionamento. Eu não tenho como fazer apresentação de 25 cursos para cada pessoa que pede formação na empresa. Não tem como. Então, o que a gente faz? Faz as perguntas, que a gente chama de perguntas poderosas, são as perguntas necessárias para que eu saiba exatamente qual é a melhor opção de curso para ela. Então, nesse caso, não é ela que diz o curso que ela quer fazer. Sou eu, enquanto vendedor, que vou dizer qual é a melhor opção de curso para ela. Mas eu sempre coloco no máximo 3 opções. E aqui está o X da questão. Eu tenho a opção mais cara, eu tenho a opção média, que geralmente é o carro-chefe, é o produto que mais sai, e eu tenho a opção mais barata. Qual que é a minha sugestão para vocês, pessoal? Todas as vezes que vocês forem apresentar um produto, sempre comece pelo valor do meio, pelo valor médio. É óbvio, os 3 têm que atender a necessidade desse cliente, mas sempre comece pelo valor médio. Porque aí você vai ouvir as objeções. Todo cliente vai colocar objeção, independente do nível de satisfação ou de necessidade deles. Todos os clientes vão colocar objeção. E a objeção ela existe por 3 motivos. O primeiro motivo de colocar objeção é ele não entendeu o benefício. Então, se ele não entendeu o benefício, eu volto e explico exatamente por que esses produtos fazem sentido para ele. Segundo motivo, ele está fazendo uma comparação, mas geralmente a comparação não é justa. Ele está comparando, por exemplo, dei o exemplo de óculos agora, ele está comparando se meu óculos aqui é Emporio Armani. Ele está comparando o Emporio Armani com o Xing Ling. Então, são marcas diferentes,
Qualidade diferente, características diferentes, durabilidade diferente, garantia diferente, são coisas diferentes. Só que para ele é tudo a mesma merda. É tudo óculos. Então, eu preciso entender o que ele está comparando. Às vezes, ele está comparando com concorrente. Está tudo certo. E aí, eu preciso também ter conhecimento do meu concorrente. Eu estava fazendo uma mentoria hoje e a gente falou isso com o time de vendas. É muito importante a gente conhecer o mercado, a gente ser um especialista do mercado e não um especialista só da minha empresa. Porque sendo especialista do mercado, eu entendo o que meu cliente está comparando. Então, vamos lá. Primeiro motivo, ele não entendeu o benefício. Segundo motivo, ele está fazendo uma comparação. Ou terceiro motivo, ele está barganhando. E aqui entra a maioria das vezes. Nós sabemos que... E a gente, enquanto consumidor, a gente faz isso também, né? A gente sai para comprar um produto, está com o dinheiro no bolso, o produto atende a necessidade, é aquilo que a gente quer, mas o vendedor chega aí, vamos levar? Aí você fala assim, cara, até queria levar, mas, porra, tá caro. Por que a gente fala que tá caro, nesse caso? Porque a gente sabe que o vendedor, na maioria das vezes, e eu estou falando como vendedor, na maioria das vezes o vendedor é incompetente e ele vai oferecer um desconto. Ele vai falar, não, mas se você pagar à vista, eu dou 10% de desconto. Então a gente já sabe que criando essa objeção de preço, a maioria dos vendedores vão dar desconto. Então é uma questão cultural. A gente acaba fazendo. Então vai acontecer dele de repente querer barganhar com você. Só que aqui você trabalhou com preço. Então, se você entendeu que a grande questão desse cliente, a barreira de compra desse cliente é preço, e você entendeu que não é barganha, realmente ele tem uma limitação de orçamento, aí você faz o downsell. A gente falou de upsell, a gente falou de cross-sell, a gente falou agora de downsell. O downsell é uma estratégia que a gente utiliza quando o preço é uma barreira para a compra do meu cliente. Então, eu ofereço um produto mais barato. Mas muito cuidado com isso aqui, pessoal, porque o que eu vejo muito vendedor fazendo? Isso acontece muito. Na tentativa de fazer o upsell, de vender o produto mais caro, ele acaba queimando aquele produto que é mais barato. Então, você não tem que fazer o downsell depois que você queima esse produto. Eu já vi, por exemplo, para quem é da área de energia solar, eu já vi vendedores de energia solar fazendo o seguinte. Para contextualizar vocês, tá? As empresas de energia solar trabalham com equipamentos de diversas marcas. E aí cada marca vai ter um diferente valor. E eu já vi vendedor atendendo o seguinte, cara, eu estou aqui com a tua proposta, esse projeto ficou R$30 mil, porque a gente está trabalhando com o melhor inversor que tem, e eu vou te dar uma dica. Se não for esse inversor, é melhor tu não fazer. Aí o cliente ficou com aquilo, entendeu? O vendedor ali é uma autoridade, estou falando com quem conhece, beleza. Só que aí o cara não tinha aprovado o financiamento dele no valor de R$30 mil. Tinha aprovado 25. E dava para vender 25 com uma outra marca de inversor e outra marca de placa, que é uma marca que é de uma boa qualidade, mas é inferior ao top que eles tinham colocado. Ele falou, dá para eu fazer com outra marca aqui, fica R$25 mil. Já estava aprovado o financiamento. Ele falou, não, pera lá, mas tu acabou de me dizer que essas outras marcas não prestam, eu não vou fazer. Aí o cara perdeu a venda. Então, muito cuidado. A gente sempre tem que acreditar em tudo que a gente vende. É muito comum no varejo também a pessoa falar assim, eu também não gosto desse produto, não. Cara, como assim? Como assim? Você não vende aquilo que você não compraria. É a regra número 1 de vendas. Então, cuidado para tu não queimar o produto inferior. Porque começa com o valor do meio, se eu entendi que aquele meu cliente, ele está buscando qualidade, ele está buscando durabilidade, ele está buscando ciclo médio de vida desse produto maior, enfim. Se o problema dele não é uma questão de preço, sim qualidade, eu tenho oportunidade de fazer upsell. Aí eu ofereço um produto superior. Se eu estou vendo que esse cliente tem uma necessidade urgente, porém, ele não tem condições de investir nem no mais caro, nem no mediano, eu faço o downsell. Eu sempre faço uma analogia dizendo que existem 3 tipos de pessoas. Eu vou usar uma moto como exemplo. Tem a pessoa que tem uma necessidade de trabalhar se locomovendo muito rápido, o vendedor que trabalha como representante externo, por exemplo, representante comercial, esse cara precisa de uma moto. Ele não vai conseguir visitar 10 clientes em um dia de carro. Então ele precisa de uma moto. Uma POP 100 atende a necessidade dele. Ele consegue se locomover mais rápido de um lugar para o outro com uma POP 100. E uma POP 100 custa, sei lá, 7, 8, 9, 10 mil reais. Não sei. Atende a necessidade dele. Só que se esse mesmo vendedor precisa se deslocar e ele é uma pessoa que gosta muito de moto,
ele adora a moto, ele pode comprar uma 600 cilindradas, que vai custar ali 25, 30, 40 mil reais. Também vai atender a necessidade dele, ele vai conseguir se deslocar de um ponto para outro. Mas se eu tenho um vendedor que ele é alucinado por motos, que desde pequeno ele construiu um sonho porque o avô dele tinha, o pai dele tinha, e o sonho dele é ter uma Harley Davidson top de linha, não vai entender a necessidade do mesmo jeito. Vai fazer com que ele se locomova de um local para o outro rápido. Só que a Harley Davidson custa 100 mil reais. O que diferencia o que esse cara vai comprar? A condição de investimento. A necessidade é a mesma. Uma Pop 100, uma 600 cilindrados e uma Harley Davidson vai atender a necessidade desse cara da mesma maneira. O que vai dizer o que ele vai comprar é o budget, o orçamento. É o quanto ele tem disponível para atender a necessidade dele. O nosso cliente é a mesma coisa. Eu tenho que entender se o meu cliente tem apenas uma necessidade que de maneira simples ele consegue resolver, se esse cara é um entusiasta, ele é um cara técnico e ele se identifica com outras questões que não sejam somente a questão de atender aquela necessidade básica, ou se é um cara que tem um sonho de fazer aquilo que está fazendo. Antigamente a gente não via isso, mas hoje em dia a gente vê muitas pessoas que o sonho é ter um projeto de energia solar. Eu via muita gente antigamente guardar dinheiro, economizar dinheiro para comprar um carro. Hoje eu já vi muitas pessoas, com o dinheiro que comprar o carro, comprar um projeto de energia solar. Então passou a ser não só uma necessidade, mas passou a ser um sonho para muitas pessoas. Isso serve para qualquer produto, para qualquer coisa. Tem gente que tem um sonho de, ao invés de comprar um óculos Xing-Ling, comprar, sei lá, um óculos da Prada. Tem gente que, enfim, que ela tem a construção dos sonhos. Mas o que eu não posso fazer enquanto vendedor é refletir o meu pensamento no pensamento do meu cliente. A gente faz muito processo seletivo e muito treinamento para times comerciais. E uma das maiores dores que as empresas conversam conosco é que os vendedores têm dificuldade de vender produtos mais caros. E se eu perguntar para todos vocês aqui, eu tenho certeza que 90% vai dizer assim, Leire, a questão, o problema é que o meu concorrente está vendendo muito mais barato que eu. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aproveitando o exemplo da Resolve, quem é daqui de Belém conhece mais, tem mais contato, e quem é do mercado de energia solar, sabe que a Resolve não é a empresa que vende o produto mais barato. Os projetos da Resolve não são os mais baratos, pelo contrário. Se você for pegar um orçamento das 3 grandes empresas de energia solar daqui de Belém, a Resolve provavelmente vai ser mais cara. Só que é líder de mercado. Os caras vendem 400 projetos todo mês. Então, se você me diz que você não está conseguindo vender mais caro porque o teu cliente cobra muito barato, tem alguma coisa errada, porque o líder de mercado é o que cobra o valor mais caro. Se a gente olhar para qualquer outro segmento, você vai ver que todo líder de mercado não é o produto mais barato. O refrigerante que mais vende no mundo é Coca-Cola, não é mais barato. O sabão em pó que mais vende no Brasil é o sabão em pó Omo, não é o mais barato. Então você vê que os líderes de mercado não são os mais baratos. Só que para isso eu preciso me tornar uma autoridade. Então, fazer o upsell não é uma dificuldade, porque quando você olha para o teu concorrente, que é líder de mercado, ele trabalha upsell. Ele vende o mesmo projeto que você vende, o mesmo produto que você vende, só que mais caro. E às vezes eu estou falando de produtos que são o mesmo fornecedor, o mesmo distribuidor, a mesma marca, e mesmo assim o cara vende mais caro. Então, por favor, o concorrente praticar um preço menor não é desculpa para a gente não fazer o upsell. A não ser que você queira se posicionar dessa forma. Você queira se posicionar como a empresa mais barata do mercado, que é uma estratégia, tá tudo certo. Tu vai diminuir muito a tua margem. Pode ganhar no volume, não é arriscado, mas tu diminui a tua margem. Então, se você quiser, não, eu quero me posicionar, eu sou a empresa mais barata do meu mercado. Perfeito. Você pode fazer isso. Mas a tua margem vai ser muito menor e aí você tem que ter um caixa muito saudável para poder compensar isso. O Grupo R-Sal, por exemplo. Para quem não conhece o Grupo R-Sal, eu desconheço o grupo de óticas aqui na região norte que tenha mais lojas do que eles, que seja maior do que eles. Então, eles têm várias lojas. E dentro da estrutura, e eu nem sei se eu deveria estar falando isso, tá, Lidiane? Mas eu vou falar como um case de sucesso. A gente está aqui entre as vendedoras.
Então, dentro da estrutura do Grupo RSal, você tem a Ótica Marizal, você tem a Ótica One, você tem a Ótica Murano, e você vai ver que os produtos são basicamente os mesmos, mas os valores são diferentes. Eles trabalham com os mesmos fornecedores, trabalham com os mesmos produtos, só que você em uma ótica tem um valor maior, na outra ótica tem um valor muito menor. Por quê? Definição de perfil de cliente ideal. E ainda assim, a ótica que tem um valor mais caro é uma das óticas que mais vende. E é mais caro, é o mesmo produto. Então, quando a gente trabalha upsell, estratégia de aumentar a nossa venda por meio da margem, é muito melhor você vender 10 produtos de R$ 1.000 do que tu vender 100 produtos de R$ 100. O teu esforço é menor. O esforço é menor. E aí tu pode pensar, Leire, mas o meu cliente não vai pagar esse preço. Pode ser que tu esteja definindo um cliente errado, pode ser que tu esteja oferecendo para a pessoa errada, e geralmente isso acontece porque tu não fez definição de perfil de cliente ideal, não estudou característica geográfica, demográfica, perfil de consumo, características psicográficas, então tu não tem uma estratégia de prospecção. Ou pode ser que você apenas tenha uma crença de que ele não vai comprar. Minha sugestão, testa. Vou contar um case para vocês de uma empresa que eu atendo há uns 4 anos. Quando eu cheguei nessa empresa, a primeira reunião que a gente fez, eu fui avaliar a margem e o ticket médio de venda deles. É uma empresa que trabalha no ramo automotivo. E quando eu peguei o orçamento para ver o ticket médio, eu vi que lá embaixo no orçamento dizia o seguinte: desconto de 8%. Eu perguntei, por que tem esse desconto aqui? Ele falou, não, já é automático. Toda proposta que a gente gera já tem um desconto de 8%. E eu vou falar uma coisa para vocês. Pior do que dar desconto normalmente é tu dar o desconto sem nem o cliente pedir. Veja bem, eu não estou dizendo que não é para nunca dar desconto. Mas pensa comigo o seguinte. Essa empresa, especificamente essa empresa, ela vende mais ou menos, para 300 clientes por mês. Vamos supor que cada um desses clientes compra apenas uma vez. Não é. Tem cliente que compra 2, 3 vezes. Apenas uma vez. E o ticket médio dessa empresa é R$ 1.000. Então, o faturamento mensal, ali gira em torno de 13, naquela época, né? Hoje é bem mais. Naquela época, girava em torno de R$ 300 mil por mês. Coloca 8% de desconto aí. É significativo. Vou arredondar aqui, tá? R$ 20 mil, R$ 22 mil por mês. Coloca isso dentro de um ano. Eu estou falando de R$ 270 mil, mais ou menos, por ano. Seria R$ 270 mil que a empresa poderia reinvestir, poderia usar como lucro, poderia fazer um monte de coisa. E o primeiro desafio que eu coloquei para os vendedores foi, cara, não oferece mais esse desconto. E aí o vendedor mais antigo virou para mim e falou assim, Laíne, eu vou perder cliente. Eu falei, cara, puxa a tua base de cliente aí, vê quantos clientes tu atende todos os meses. Ele puxou lá um pouco mais de 100. Beleza. Desses clientes que tu atende os 100, quantos com certeza absoluta tu sabe que vai parar de comprar contigo porque tu não vai dar desconto? Aí ele levantou ali, tá, esses 4 aqui, 4 ou 5, não lembro. Legal. Vamos fazer o seguinte, faz o cálculo de quanto sai se tu perde esses 4 clientes, mas tu ganha 8% em cima do teu faturamento. A gente fez o cálculo. Ele ganhava 4 vezes mais. Então vamos fazer um teste. Durante essa semana eu quero que vocês tirem esse desconto e que se for para dar algum desconto numa negociação, dê no máximo 5%. Passou a semana, na semana seguinte eu voltei lá na empresa. E o desconto, pessoal? Que desconto, Leire? Não existe mais desconto aqui. No primeiro mês, a empresa aumentou 3% do faturamento só fazendo isso. Porque a gente, enquanto vendedor, tem muita crença. A gente reflete o nosso pensamento no pensamento do meu cliente. A gente acha que o meu cliente não vai comprar por conta disso. A gente cria objeção para o cliente. Então, minha sugestão para vocês é: testa. Em marketing e vendas, tudo é teste. Testa diminuir a tua margem de desconto. Testa oferecer o produto com valor médio. E se tu entendeu que o teu cliente está ligado muito mais à qualidade do que a preço, oferece produto superior sem medo de oferecer. Se tu viu que o teu cliente tem uma barreira
de valor, mas que ele tem interesse em comprar e quer comprar contigo, faz o downsell. Isso vai fazer com que tu aumente a tua carteira e melhor do que aumentar a tua carteira. Vai vender mais para a mesma carteira. Se vocês tiverem um CRM, se vocês trabalharem com uma estrutura em que vocês consigam ter informações dos clientes de vocês, eu quero propor um desafio. E a gente já está chegando no final da nossa live, porque eu sei que muita gente quer assistir o Jogo do Brasil. Não é o meu caso, que eu estou acordando 4 horas da manhã todo dia para fazer o Rosário do Frei Gilson. Então não vou conseguir assistir. Mas hoje nossa aula vai ser um pouquinho mais curta. Então, eu quero propor uma coisa para vocês. Peguem o CRM de vocês, ou então a planilha que vocês usam de faturamento e tudo mais, verifiquem todas as vendas desse mês. Isso vai funcionar muito mais para quem trabalha com venda recorrente, tá? Para quem vende para o mesmo cliente mais de uma vez. Para quem não vende, eu vou dar outra dica. Peguem essa planilha de vocês e verifiquem o faturamento. Separe o faturamento de vocês em 3 etapas. A, B e C. Como é que eu vou fazer isso, Leire? Tu vai pegar a tua planilha e vai fazer um filtro na tua planilha lá de faturamento. Então, vai começar pelos clientes que mais trouxeram faturamento para vocês. E a gente vai aplicar a lei de Pareto, que ela quase sempre se aplica nesse caso. Tu vai ver que vai ver o seguinte, tu vai ter os caras que trouxeram, os teus clientes que trouxeram maior faturamento para ti, aí tu vai ver que dá uma quebra. Vamos supor que então, os clientes que trazem maior faturamento para ti, esse cliente compra em média 10 mil reais contigo. Estou dando exemplo, tá? E aí você trabalha a sua marca, só o seu ticket médio. E aí tu vai ver que vai ter cliente pagando 10 mil, 10.500, 9 mil, 9.500, 8 mil, 8.500. Uma quebra. Vai ter uma quebra nesse ponto. Vai ver que de 8 mil reais vai baixar para 5 mil, a média. Aí tem o cliente nível B. Então, 5 mil, 5.500, 4 mil, 3.500. Aí vai ter uma outra quebra. Isso vai funcionar todas as vezes. Vai baixar para R$1.000, 800, 700. E aí tu tem a definição do teu perfil de cliente ideal. Cliente A, B e C. Os clientes que mais trazem faturamento para ti, os que são medianos e os que trazem menor faturamento. O que tem a ver a lei de Pareto com isso? Vocês vão ver que os clientes A de vocês é a minoria. Eles vão corresponder geralmente entre 20% de toda a tua carteira de clientes. Só que o resultado que eles trazem é 80% do teu faturamento, na grande maioria das vezes. Então, 20% dos teus clientes correspondem a 80% do teu faturamento. Qual que é o desafio para vocês, para quem trabalha com venda recorrente? Pega esses clientes B e C e trabalha cross-sell. Oferece outros produtos para eles. Se você tem uma diversidade de produtos, cara, a maioria dos teus clientes nem sabe que tu tem esses produtos. Nem sabe. E só o fato de oferecer já vende mais. Isso aí não sou eu que estou dizendo, a pesquisa que eu acabei de falar para vocês. 56% das vezes que você oferece um cross-sell, oferece uma venda cruzada para o teu cliente, ele compra. Laíre, muita gente de energia solar hoje. Laíre, trabalho com energia solar. O que eu posso fazer? Cara, um monte de coisa. Pode cobrar dele monitoramento, pode cobrar dele manutenção, limpeza das placas, pode fazer isso semestralmente, trimestralmente. O maior desafio de quem trabalha com energia solar é ter recorrência. Porque tu pode vender 200 projetos esse mês, mês que vem tu pode não vender nenhum. Agora, se tu tem uma carteira de clientes que estão satisfeitos contigo, eles vão gerar uma recorrência. E aí tu faz um cross-sell. Tu já vendeu o projeto para ele. Pô, vende monitoramento, vende seguro, vende manutenção. 89% dos nossos clientes estão dispostos a comprar de nós e indicar. 89% dos nossos clientes estão dispostos a indicar. Mas por que eles não indicam? Porque não tem estímulo. Apenas 29% dos nossos clientes indicam nossas empresas para amigos e parentes. Porque não tem estímulo. O que é o estímulo? Pegar o telefone e oferecer. Pegar o telefone e ligar para esse cliente e dizer que a gente tem algo que atende ele. Tu já atendeu esse cliente, tu já vendeu para ele, tu já tem uma relação de confiança com ele. É muito mais fácil tu vender para esse cara do que tu ir para a rua buscar clientes que nunca ouviu falar de ti, nunca ouviu falar da tua empresa. Mas faça um filtro. Eu não estou dizendo que não tem que fazer prospecção ativa, é fundamental. Você tem que fazer prospecção ativa sempre. Porque uma hora os teus clientes vão acabando, vão diminuindo. Se tu não estiver injetando novas oportunidades o tempo todo, você vai ter também limite de atuação no mercado. Então, vamos lá. Fundamentando novamente o que a gente falou.
Upsell, eu aumentar a margem de venda oferecendo um produto superior àquilo que meu cliente está buscando. Downsell, para eu não perder a venda, eu ofereço um produto inferior, mas que atenda ao meu cliente também. Eu não vou empurrar um trambolho para o cara que eu sei que não vai atender, porque aí eu estou me ferrando. Ofereço um produto inferior, mas que atenda a necessidade dele. E cross-sell é oferecer produtos complementares. Se eu vou comprar um óculos, o que mais que eu posso levar? Eu posso levar um óculos de sol também. Eu posso levar acessório, que é a correntinha. Toda vez que eu vou no Marezal, eu compro uma corrente dessa para minha esposa, que ela gosta. Eu posso oferecer um limpador de lente. Posso oferecer, enfim, uma porrada de coisa. Então, todas essas estratégias é para a gente diminuir o nosso esforço, mas aumentar o nosso resultado. Então, o Eduardo colocou aqui, começou a testar, aumentar o valor da proposta e o pessoal aceitou, achava que não iam pagar. Isso é muito comum, Eduardo, é muito comum. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, para quem ainda me conhece somente por meio da comunidade, ou que ainda não acompanhou um pouquinho da minha história. Hoje, o meu trabalho é muito mais focado em palestras, mas eu já faço palestra há 15 anos da minha vida. Durante 7 anos, eu fiz palestra de graça. De graça. Eu queria entender como é que funcionava. E eu não acreditava que alguém iria se interessar em pagar por uma palestra minha. Eu achava que o meu conhecimento era limitado e que, por isso, as pessoas não iriam querer pagar por isso. E ainda acho que o meu conhecimento é limitado. Eu estudo vendas todos os dias da minha vida. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo que menos eu sei. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido, tem muita coisa acontecendo e a gente não consegue acompanhar. Então, quanto mais você sabe, mais você acha que não sabe. Mas quando houve a primeira oportunidade de alguém perguntar para mim, Laíra, quanto é que tu cobra para fazer uma palestra para o meu time? Eu falei, cara, não sabia o que fazer. Eu falei, não sei, R$500. Para mim, R$500 já era muito. A pessoa falou, porra, beleza, fechado. Eu falei, porra, aceitou muito fácil. Na segunda, quanto é que tu cobra, Laíra? R$700. Porra, beleza, fechado. Eu falei, caramba, tá fácil ainda. E aí, ao longo do tempo, fui aumentando. No ano passado, eu falei isso em todos os encontros, mas eu participei de um marco muito importante na minha carreira. Participei do The Best Speaker Brasil, que é um concurso de palestras, e tiveram 19 mil inscritos. Eu fui o campeão da categoria de vendas, fui considerado o melhor palestrante de vendas do Brasil. E a minha palestra hoje custa R$15 mil para 1 hora de palestra. Tenho 2 palestras para fazer em São Paulo esse mês, algumas outras aqui em Belém, mas eu jamais imaginaria que alguém pagaria R$500 na minha palestra um tempo atrás. Imagina 15 mil. Mas veja bem, pessoal, o teu produto não precisa ser o melhor do mundo. O teu conhecimento, você não precisa ser a pessoa que mais conhece no mundo. Você só precisa saber mais do que o teu cliente. O seu produto só precisa atender aquilo que o teu cliente precisa. Ele não precisa ser o melhor do mundo. E tudo aquilo que não é necessário é caro. A partir do momento que se torna necessário, não é caro. Mas a nossa função, enquanto vendedor, é uma função de educador. A gente precisa educar o nosso cliente, porque o nosso cliente não é um especialista nisso. Os especialistas são vocês. Somos nós quem somos especialistas. Então, sou eu que digo para o meu cliente o que ele tem que fazer. Se ele tem necessidade, isso é uma necessidade que resolve um problema para ele, a minha função vai ser entender o quanto que ele tem de limite disponível para investir. Se ele é um cara que ele é ligado a status, ele é um cara que pode qualidade, ele pode pagar por isso, oferece, meu irmão. Só oferece. Se ele é um cara que ele leva em consideração custo-benefício, que a qualidade para ele é sim importante, mas os valores também são importantes, é o valor médio. Geralmente é um produto que a gente mais vende na empresa. Agora, se o meu cliente ele tem uma necessidade, mas ele tem pouco recurso para investir, dá um sell. Nunca ofereça 10, 7, 8 opções de produto para o seu cliente. Ofereça 3. Começa com a do médio, identificou que o negócio dele é qualidade, upsell, identificou que o negócio dele é preço, downsell. A Lidiane escreveu um comentário aqui. No nosso segmento,
segmento de ótica, precisamos oferecer como primeira opção as lentes com maiores valores agregados, pois proporcionam mais tecnologia e melhor adaptação ao cliente. Mas, claro, respeitando sempre a anamnese do cliente, buscando identificar quanto o cliente pode investir. Produto óptico é um produto necessário. Perfeito. Na questão das óticas, existe um outro fator. Geralmente, as óticas trabalham com um canal, existem vários canais, mas um dos canais fundamentais são os próprios oftalmologistas. Então, os oftalmologistas, eles fazem uma pesquisa, eles entendem quais são as melhores óticas para poder dizer para o cliente dele, para o paciente dele, olha só, procura a ótica X, procura a ótica Y, porque ele quer que aquilo que ele trabalhou, quando receita, seja aplicável, não é qualquer ótica que aplica. Então, aí sim a gente consegue trabalhar oferecendo sempre um produto de maior valor agregado, porque ele já tem uma referenciação. Pô, o meu médico disse para eu procurar essas melhores opções aqui. Agora, pode ser que ele não tenha condições de investir nesse valor. A gente faz o contrário. Começa com o valor mais alto e aí vai fazer o downsell. Coloca no meio e depois o valor mais barato. Bem, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? A gente já está chegando no final, mas eu quero saber o seguinte, para eu saber se esse conteúdo fez sentido para vocês, se o que a gente trabalhou nesses 45 minutos aqui pode ajudar de alguma forma. Coloca um joinha aí para saber se alguma coisa do que foi falado, vocês podem aplicar no negócio de vocês, se dá para fazer imediatamente, se valeu a pena vocês terem passado esses 45 minutos aqui com a gente. Legal. Flávio, Sidney, Janaína, bacana. Maravilha, pessoal. Maravilha. A ideia da nossa comunidade é realmente trazer conteúdos que vocês possam aplicar imediatamente. Washington levantou a mão. Washington, se foi sem querer, tudo bem. Mas se não, pode abrir teu microfone e aí falar, tá? Mas a ideia é isso mesmo. Ellen, muito bom, tive vários insights. Bacana, Ellen. Agora é a gente aplicar. Vanessa, maravilha. A gente sempre tem a ideia de trazer conteúdos que possam ser aplicados. A teoria é fundamental. Você entender por que você está fazendo é fundamental. Mas se você não executar, não é teoria. Porque muita gente confunde o que é teoria. As pessoas acham que teoria é só o estudo. Não é. A teoria é o estudo posto em prática. Então, se a gente traz alguma teoria, é porque já foi praticado, já foi validado, já foi replicado. Se não foi replicado, se não foi avaliado, se não teve prática, não é teoria. Então, é importante a gente trazer o fundamento teórico, mas vocês precisam praticar. Se não tiver colocado em prática, vai ser só o momento que a gente trocou informação aqui e está tudo certo. Mas conhecimento engavetado não serve para nada. Então, o meu desejo é que vocês possam aplicar tudo isso e a comunidade fica à disposição para vocês trocarem informações, trocarem ideias. Eu estou devendo para vocês a resposta da melhor quebra de objeção que a gente colocou, é porque a gente teve mais de 30 respostas ali. Eu estou avaliando uma por uma, estou tendo a ajuda do Eduardo também para a gente avaliar isso, mas eu prometo que até amanhã a gente dá a resposta e libera o brinde. Para quem... Sidney, Laíne, como são definidos os temas semanais? Bacana. A gente geralmente faz com uma semana de antecedência. Hoje foi uma exceção, porque o Yuri, para quem chegou depois, o Yuri teve um problema de comunicação, ele não conseguiu acesso à internet, ele está no interior do Paraná. Então, a aula que a gente está dando hoje era só semana que vem. Então, a gente iria anunciar amanhã que a gente trabalharia essa aula. Como ele não pôde, a gente antecipou porque o conteúdo já estava pronto. Mas toda quarta-feira, geralmente no máximo quinta-feira, a gente já fala qual vai ser o assunto da próxima semana. Mas fica aqui aberto para vocês sugerirem assuntos também, para vocês falarem, Leila, eu estou com uma dificuldade nisso aqui, que a dificuldade de vocês vai ser a dificuldade de outras pessoas. E a gente está aberto a todos os temas, assim como o grupo está aberto para vocês trocarem informação, montar uma comunidade mesmo de pessoas que vivem o mesmo propósito, vivem o mesmo problema e estão com um sentimento também de crescer, de contribuir. Não tem ninguém que saiba tanto que não tenha condições de aprender algo novo e ninguém que não saiba nada que não tenha condições de ensinar. Então, todo mundo que está ali no grupo, tenho certeza que, por meio da experiência, também tem condições de ensinar. Lidiane, total sentido. Aí, estamos aplicando por aqui, realmente faz toda a diferença. Eu sou fã, eu que sou fã de você, Lidiane. Saudade, viu? Bom, para quem é daqui de Belém, para quem não é e quer vir, eu vou dar o último recado. A gente já vendeu mais de 40% das vagas para a nossa imersão, que é o método de conversão, vai acontecer no dia 10 de maio. E algumas pessoas estão falando assim, Leila, mas é só 10 de maio, por que eu vou comprar agora? Justamente por isso, 40% das vagas já foram fechadas, a gente vendeu as 10 primeiras vagas com uma condição exclusiva de mentoria individual, mais um diagnóstico comercial. A gente também abriu depois mais 10 vagas para mentoria em grupo, e essas 10 vagas também já estavam acabando hoje. Não sei, a gente tem
um número total de 35, era 30 pessoas, a gente conseguiu colocar mais 5 pessoas, a gente está negociando com o espaço para solicitar para colocar 40, então por isso que a gente vendeu mais de 40%. E espero que vocês possam ter a oportunidade da gente trabalhar essa imersão. O valor individual dessa imersão, com essas condições, a mentoria em grupo agora, que a individual já foi fechada, a mentoria em grupo, mais o diagnóstico comercial e o ingresso para a imersão, está apenas R$ 497. A partir do momento que fechar essa quantidade de pessoas para a mentoria em grupo, só vai ter o ingresso da imersão, que vai ficar pelo valor de R$ 597. Então, é importante que vocês comprem o quanto antes para poder garantir. A gente está trabalhando com uma produção muito legal para trazer uma experiência que dificilmente a gente vê aqui na nossa região. Na maioria das vezes eu tenho que ir para São Paulo para ter um tipo de experiência desse, e a minha ideia é fazer com que as pessoas não precisem sair daqui de Belém, a maioria das pessoas é daqui de Belém, e se você é de fora, tem muita gente de fora, muita gente do Paraná, de São Paulo, é a oportunidade de você vir para cá para Belém, tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa, enfim. Então fica o convite para vocês, lá no grupo a gente tem o site do método, muito obrigado por vocês terem passado esse tempo conosco, todo mundo ficou até o final. Lidiane, se quiser falar alguma coisa, pode falar, só abre o microfone. Se foi sem querer, tá tudo certo. Tá? Então, muito obrigado, pessoal. Desejo uma boa noite, sucesso e até a próxima semana. Lá no grupo a gente continua discutindo. Um abraço, até mais. Boa noite. Obrigada, Laíre. Tchau. Tchau, Diane. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.